dorme no mesmo colchão tem a mesma opinião? Em uma prosa cotidiana entre uma pessoa de 60 anos de idade e outra de 42, houve esta fala. E aí as pessoas foram refletir, dialogar, trocar ideias sobre essa questão. Se olharmos para aquelas que são de gerações, né, mais ou menos dessa idade para antes, o que nós identificamos? Dentro de uma estrutura da sociedade, né, uma situação em que principalmente as mulheres eram mais submissas, no geral, né? E aí com isso, se eram pessoas casadas, partindo da questão de relacionamentos amorosos familiares. Essas pessoas, elas necessariamente tinham que pensar igual. Então tinha muito um movimento, né, da mulher pensar como homem. Eu conheço muitas pessoas assim. Qual que é a sua opinião? Aí exatamente como o homem dizia e pensava. Ao longo da nossa trajetória, nós vamos buscando olhar para esses padrões, essas imposições, né, na convivência entre as pessoas, principalmente tratando-se de homens e mulheres. E aí, o que acontece? Nós vamos questionar algumas questões. Por exemplo, que nós tínhamos que ser submissas tanto à nossa opinião, como também a outras questões da vida em sociedade. Né? Nós fomos até consideradas já seres inferiores, né? Não podíamos votar e outros diversos direitos. Então, quando a gente quer equiparar, né, nós não estamos querendo ficar acima. Podem ter movimentos, pessoas que pensam dessa maneira, mas a ideia das mulheres é para que a gente possa ser todo mundo reconhecido como ser humano, ser humana, né? E aí, com isso, é impossível nós termos a mesma opinião. Então, vamos trazer para uma possibilidade de uma construção, de uma convivência, um relacionamento saudável igualitário, né? O ideal é que a gente consiga saber das nossas afinidades, porque elas são importantes. Projetos em comum, sonhos, planos, né? Até visão de mundo. Mas é impossível humanamente dizer que as pessoas são totalmente iguais. Se nós, entre irmãos e irmãs, temos as nossas diferenças dentro da mesma família, do mesmo núcleo familiar, imagine pessoas que vieram de contextos, de histórias totalmente diferentes e vão conviver ali em um relacionamento, né? Então, falando de relacionamento, seria importante que nós começássemos a compreender, a nos aproximar dessas afinidades, mas que conforme o relacionamento vai avançando para próximas etapas, né, próximos momentos, nós vamos perceber cada vez mais as diferenças. Né? E essas diferenças é que podem pegar. E aí, mesmo colchão, mesma opinião, pode ser que algumas questões sim, quando falamos das afinidades, mas as diferenças, quando a gente avança, evolui, busca uma sociedade mais igualitária, equiparada, nós precisamos aprender a respeitar essas diferenças. Isso é muito complexo, né? Porque já esbarra diretamente na questão da comunicação, que é um grande desafio da nossa humanidade. Mas também tem muita boniteza na comunicação, né? Então, durante muito tempo, nós mulheres não fomos respeitadas nas nossas opiniões. E aí hoje, eu, como mulher, agora casada, eu vejo a importância, né, de ter me cuidado, me acolhido, feito terapia, faço ainda, né? E que nessa busca de me fortalecer, de me conhecer, de me amar integralmente, eu cheguei ao momento de querer ter um companheiro ali, lado a lado, como a gente costuma dizer, à nossa altura. Por quê? Porque aí também uma pessoa que também está nessa busca, né? Uma pessoa que se cuida, que se ama e que de fato quer ser um companheiro junto de uma companheira e pessoas empenhadas em se relacionarem, tá? Então, no mesmo colchão, algumas opiniões semelhantes, outras diferentes, diálogo, ouvindo plenamente a outra pessoa, sendo ouvida, porque tem que ser de ambos os lados esse empenho, essa dedicação, né? Até uma admiração. E aí nas que são diferentes,
a gente vai aos poucos, nem sempre muito amigável, depende dos nossos ânimos, do momento, né? De como foi o nosso processo, nossa história de vida, nossos sistemas e padrões familiares. E aí a gente vai aprendendo de fato com as diferenças, tendo consciência de que tem coisas que vão ser diferentes para sempre. E aí, como integrar? Como compreender a visão do outro sem querer impor a sua e vice-versa? Como simplesmente ouvir, acolher e ter a oportunidade e o direito, do mesmo jeitinho, de também ser ouvida e acolhida. E reconhecidas essas diferenças, pontos que podem a gente aprender um com o outro e pontos que a gente pode simplesmente saber que é diferente. Às vezes vai até dar choque se a gente entrar nesse assunto, mas quem sabe, com o passar do tempo e essa dedicação em conjunto, a gente pode aprender a respeitar de fato nessa convivência. Essa é uma das frases que nós vamos repetindo de geração para geração, né? E eu, Tati Vida, sempre tive esse ímpeto, essa curiosidade de poder me debruçar ali, me aprofundar para compreender o que é isso que a gente vai dizendo e muitas vezes nem sabe o porquê que está dizendo, né? E muitas vezes também quem está passando de uma geração para outra nunca parou para refletir, só vai reproduzindo, ou seja, falando e repetindo como se fosse uma verdade única, né? Dessa prosa houve muitas reflexões, trocas entre gerações diferentes, assim como eu estou propondo trazer aqui para você. Leva adiante essa conversa, essa frase, traz aqui para mim abaixo quais são outras frases que você já ouviu que a sua bisa, que a sua avó, que a sua mãe foi reproduzindo e você fala, o que será que isso quer dizer mesmo? Porque a gente pode se aprofundar e ver o que é bacana da gente dar continuidade nas nossas próximas gerações e o que é bem problemático, que nós precisamos parar, refletir e cuidar para não impactar negativamente a nossa vida e as próximas gerações. Então não há certo e errado. O importante é a gente olhar por vários ângulos, por perspectivas diferentes e poder integrar. Faz sentido para você? Conta para mim. Clica aqui no curtir, porque você, né, se identificou com este conteúdo. Comenta a sua percepção e vai lá naquele compartilhar para mandar para mais pessoas. Assim eu consigo continuar aqui produzindo conteúdo de responsabilidade, de excelência, com amorosidade para você. Beijo da Tati Vida e até a próxima.